Eu quero convidar você nesta manhã para oração. Vamos orar? Vamos falar com Deus, colocar nossa vida, nossas necessidades. Quem estiver desesperado, coloca o desespero à frente de Deus, aos pés de Deus. Porque é bem assim, viu? Pode até parecer estranho para algumas pessoas, mas é assim. A gente pega... É assim que a Bíblia nos orienta a fazer, né? Pegar o nosso fardo e apresentar a Deus. Senhor, eu não estou conseguindo carregar isso aqui, está pesado. E o Senhor vai nos ajudar, vai aliviar o fardo, como Ele mesmo diz. Ajudar a carregar é aliviar, né? Ele ajuda a carregar, não tira o fardo de ninguém. É isso que a gente precisa entender. Hoje, assim é o mundo, assim é a vida. A gente não vai mudar isso. O que a gente pode é mudar a nossa maneira de ver, de entender este mundo. Hoje a gente está rindo. Amanhã podemos estar chorando. Enquanto a gente ri hoje aqui, pessoas pelo mundo afora estão chorando, sofrendo. É assim que é o mundo. É desta forma. Eu não posso carregar o seu fardo e você não pode carregar o meu. Eu posso te ajudar a carregar. Diferente. E é isso que o Senhor faz conosco. Viu? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te exaltamos, te glorificamos e engrandecemos e agradecemos o Senhor. Mais um dia que o Senhor nos dá. Mais um dia em que a nossa esperança se renova. Mais um dia em que podemos aprender, porque somos aprendizes, sempre, sempre, sempre estamos aprendendo. E o Senhor está sempre disposto a nos ensinar. Fala conosco nesta manhã, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe a honra que depositamos aos teus pés, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Abre o nosso entendimento, aquieta, abranda os nossos corações e mentes e fala conosco. Senhor, livra-nos da mentira, da mentirinha e da mentirona. Esta é a minha oração, no nome santo e sagrado do Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, amados e queridos e queridas em Cristo, eu vou precisar fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, que é pedir a sua ajuda. Eu me sinto sinceramente constrangido. Mas nós precisamos da sua ajuda financeira. Se você puder nos ajudar, qualquer valor nos ajuda, porque a gente tem coisas aqui para pagar, né? Tudo está subindo, as despesas aumentam e eu tenho buscado economizar energia elétrica, todas essas coisas, mas, enfim, se você puder nos ajudar com aquilo que você
propuser no seu coração, eu já fico antecipadamente agradecido e digo que a sua ajuda é extremamente bem-vinda. Se você quiser nos ajudar e puder, nos ajude financeiramente. Eu sei que tem muita gente orando, eu sei, mas tem muita gente orando que pode nos ajudar. Nos ajude. Se você já sabe como ajudar, ajude. Se você quer e pode e não sabe como ajudar, manda um zap para mim, eu mando para você. Nós temos duas formas de você ajudar. Eu não tenho Pix. Não tenho esse negócio aí, espero nunca ter, sinceramente, né? Mas se você quiser, sua ajuda é bem-vinda, tá bom? Agradeço. Outra coisa, eu vou, nesses dias que eu não fiz programação, que foram 10, 11 dias, né? Eu fiquei por aqui, fiquei estudando, meditando. Aliás, se Deus me permitir, eu volto a estudar em fevereiro. Vou voltar a estudar, né? E, enfim, voltar a estudar regularmente em escola, né? Vamos ver. Mas eu fiquei aqui estudando e eu levantei algumas coisas que eu gostaria de falar com vocês. Gostaria de expor para vocês isso. Hoje nós vamos falar de religiosidade, né? E sempre lembrando que nós temos um grupo no WhatsApp e naquele grupo, quer dizer, não tem que necessariamente perguntar no grupo, você pode mandar um zap para mim perguntando, né? Mas aquele grupo é específico para perguntas, ninguém faz outra coisa ali a não ser perguntar, né? Eu, vez ou outra, coloco uma coisinha ali, todos os dias eu coloco o culto, a programação ali em vídeo, né? E as pessoas só usam aquele grupo para fazer perguntas e eu respondo, viu? Fique à vontade, pergunte, o grupo é para isso, não se sinta constrangido em perguntar. Eu vou perguntar, mas será nada, pergunte. De dúvida a gente não pode ter, a gente pode até ter dívida, mas não pode ter dúvida, tá certo? Então, nós temos aquele grupo lá e você pode participar dele. Todo mundo é muito bem-vindo. E nós vamos falar hoje, amanhã, por exemplo, eu vou abordar um assunto aqui que muito interessante. Hoje também é bíblico, né? Não tenha medo. Olha, o que acontece, eu entendo perfeitamente as pessoas. Por exemplo, eu digo aqui, né, dízimo não é obrigatório para a igreja. Um pastor bíblico, uma denominação bíblica, não pede dízimo. Jesus pediu dízimo para a igreja? Se pediu, acha aí na Bíblia, manda para mim aqui no Facebook a passagem. Jesus ou qualquer apóstolo pedindo dízimo para a igreja. Então, quando as pessoas ouvem isso, eu entendo perfeitamente. A pessoa fala, nossa, mas como é que pode? Não, olha, não é proibido dar o dízimo. Você pode dar. O que eu não posso é pedir, porque não é bíblico eu pedir para você. Pastor Mário, eu quero dizimar. Tudo bem, ninguém está te impedindo disso.
O que eu não posso é vir aqui e falar para você, olha, se você não der o dízimo, você vai gastar o dinheiro do dízimo na farmácia. Não posso, porque isso é mentira. Se você não der o dízimo, o gafanhoto, o migrador, cortador, devorador, eu não posso, é mentira. Você acha que na minha idade eu vou perder meu tempo mentindo? Eu quero falar a verdade cada dia mais. Entende? Então, quando as pessoas ouvem isso, falam, não, mas não é possível. É, porque isso é bíblico. Não tenha medo de seguir a Bíblia. Não tenha receio em seguir a Bíblia. Você tem que ter receio em não seguir a Bíblia. Eu sei que é estranho determinadas coisas que eu falo, mas é bíblico. É estranho porque você se converteu, cresceu espiritualmente ouvindo mentiras. Ungir carro, ungir casa, isso tudo é mentira. Isso tudo é falso. Palavra, rema, logos, tudo é baboseira. Amanhã, aliás, a gente vai falar disso, rema. Então as pessoas ouvem, e muitas pessoas ouvem isso pela primeira vez aqui com a gente. Você acha que eu vou vir aqui inventar coisas, levar você para o inferno e ir também? Eu quero alertar você. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, para ler comigo a Bíblia. Aliás, eu preciso ler mais a Bíblia com vocês. Ler mais. Se você puder abrir e ler comigo, não importa se você vai ver esse vídeo à noite, amanhã, daqui 1 ano, 20 anos, 100 anos, não importa. Abra a sua Bíblia aí. João, capítulo 8, João, Evangelho, João, capítulo 8, versículos do 31 até o 36. Vamos ler. Vamos. João 8, versículos 31 ao 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos amados e irmãs queridas, a Bíblia precisa ser lida com muito cuidado, porque a Bíblia responde aquilo que a gente pergunta para ela. Responde. A Bíblia responde. Você vê que, para a gente conhecer a verdade, olha só, a gente tem que permanecer na palavra. Eu certa vez trabalhava na televisão
Coisa assim. E eu fui fazer um trabalho na rua e eu perguntei aleatoriamente, né, porque eu nunca fui de armar entrevista, né? Eu perguntei, um casal estava passando sobre o assunto, e o assunto era futebol. E a mulher do casal, que eu estava perguntando para o rapaz, para o homem, ela entrou na frente, pegou minha mão assim, puxou o microfone e falou: não, nós não ligamos para isso porque nós somos libertos. Eu já era cristão na época, não era pastor, mas já era cristão. Agradeci. Falei, pô, liberto de quê? Pensei eu, né? Liberto de quê que ela é? Como se praticar esporte fosse pecado. Jogar bola fosse pecado. Você vê o conceito que as pessoas têm. E isso ela aprendeu, porque isso não está na Bíblia. Aliás, se você for ler a Bíblia, você vai ver que Paulo era um sujeito que, né, era muito ligado aos esportes. Não estou dizendo que ele era esportista, não é isso. Ô, pastor, não. Eu estou dizendo que ele conhecia, ele via. Porque você vê nas cartas que ele fala dos louros, do atleta. Então, aquela mulher falou uma bobagem. Ela ouviu, alguém ensinou isso para ela errado. Né? Que não jogar bola, não ver um jogo de futebol, é ser liberto. Ninguém está impedido de ouvir música, ir no cinema, ir em festa. Você quer um povo mais festeiro que o judeu? O judeu faz festa para todo lado. E dança. E dança sozinho. Aliás, na maioria das vezes os judeus dançam sozinhos. Não é como a gente aqui que dança com mulher, não. É sozinho. Se diverte. Certa vez eu estava num hotel no Egito e teve um casamento lá no hotel. E eu pedi licença para o pai da noiva. Me disseram, olha, que ele vai lá, fala com ele. Eu fui lá, pedi licença se eu poderia não participar da festa, mas assistir, que eu queria ver aquilo, como é que era. Nossa, ele me tratou muito bem. Não, pode ficar, você é meu convidado. Eu falei, não, eu só quero ficar num cantinho aqui, quero que você me permita que eu possa ver. Então eles dançam, né? Não tem problema você dançar, se divertir, rir. Tem gente que aprende que para ser cristão tem que ser sisudo, não pode rir, não pode fazer uma graça, um trocadilho, não pode, porque é cristão. Cristão liberto não faz isso. Mas larga de falar bobagem. Aí o que acontece? Afasta pessoas do cristianismo. Imagina você, queridíssimo irmão, irmã, eu gosto dessa conversa, porque eu penso, e acho que faço você pensar junto comigo. Imagina Jesus na sua época caminhando, ele mais 12, eles eram amigos, eles eram íntimos. Você acha que não tinha uma brincadeira? É claro que não era isso. Eles não estavam, o propósito de estarem juntos não era se divertir, não era brincar, claro que não, mas sabemos disso. O propósito era, por parte dos discípulos, de aprender de Cristo, da parte de Cristo, ensinar os discípulos. Mas você acha que eles não andavam, não riam? De repente um pegava uma pedrinha do chão e tacava nas costas de Pedro. Você acha que isso não existia?
estavam num barco lá, você acha que não tinha lá um que chacoalhava o barco uma vez ou outra? Isso faz parte da personalidade, do caráter do ser humano. Isso não é pecado. O que a gente não pode ser, eu acho interessante quando eu ouço algumas coisas, né? Não, nós somos cristãos. Sim, mas eu também sou cristão. Eu amo o meu próximo, eu amo a Deus, eu tenho o temor de Deus no coração. Mas eu não posso deixar, eu não consigo deixar de ser humano. Eu sou humano. E uma das coisas do ser humano, uma das coisas que Deus gravou no ser humano, é a religiosidade, no sentido de sempre estar buscando algo que o complete. Esse buscar algo que o complete é o próprio Deus. Isso tem uma explicação bíblica para isso. Isso não é invencionice, não é coisa da minha cabeça, porque quando eu penso alguma coisa, eu quero juntar uma base bíblica para isso. Você lê lá em Gênesis que depois da queda de Adão, o ser humano passou a ter saudades do seu Criador. Depois da queda é que o homem se afastou de Deus, né? Porque foram colocados para fora do Éden. E aí começaram a surgir as comunidades. E essas comunidades foram criando outras sociedades. Mas essas comunidades que foram sendo criadas, essas sociedades que foram sendo formadas, elas sempre tiveram a consciência de que Deus existe. Agora, o que o homem foi criando, porque o homem afastado de Deus é um homem que peca e não se arrepende, porque o pecado passa a fazer parte da vida dele. O problema é esse, é pecar e o pecado fazer parte da vida da pessoa. O homem começou a sentir, quando ele se afasta de Deus, começa a criar grupos, sociedades, comunidades, a saudade de Deus bate no homem. É por causa disso que hoje, e é isso que eu quero voltar a estudar, se Deus assim me permitir, né? Porque eu sinto que eu posso ajudar pessoas. Vocês não fazem ideia do número, da quantidade de pessoas depressivas que existem. Pessoas que bebem, não por alegria, por prazer, bebem para esconder essa depressão, essa tristeza que não sabe de onde vem. Pessoas que comem demasiadamente por ansiedade. Pessoa é ansiosa. Por que você é ansioso? Eu não sei. Eu não sei por que eu sou ansioso. Porque a pergunta, por que você é ansioso? Eu não sei. E o que você faz quando você é ansioso? Eu como. Eu como chocolate, eu como massa, eu como. Aí a pessoa está enorme por ansiedade. Você sabe o que é isso? É a pessoa afastada de Deus. O Evangelho vem para ocupar esse espaço que existe nas pessoas.
não com religiosidade, não impondo medo às pessoas, né? Porque a partir do momento que foi criado essas sociedades, essas comunidades, quando Adão peca, né? E daí, a partir daí começa a ser criado, né? Essas várias comunidades e sociedades, o homem começa a ter medo de espíritos. O homem começa a ter medo e começa a inventar adorações a falsas divindades. E você acompanha até nos dias de hoje isso. Pessoas adorando demônios. Porque ouvem desses demônios coisas boas, coisas que elas querem ouvir. Nem saber se é verdade, se é mentira. Elas querem ouvir aquelas coisas lá. Olha, vai dar tudo certo, nós vamos resolver tudo aqui, viu? Pode deixar que não sei quem está tomando conta. Não é esse tipo de religiosidade. Porque o cristianismo é uma religião. Aí o homem se escraviza espiritualmente. É isso que Jesus diz aqui, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você ouve eu falar que o dízimo não é obrigatório para a igreja, eu estou levando a verdade para você. Eu quero que você, se você quiser dizimar na sua igreja, onde é que você quiser, você é livre para decidir. Não, eu quero. Mas ninguém está impedido. Eu só estou tratando do dízimo e falando uma pergunta que eu recebi do irmão agora de manhã. Mas não existe obrigatoriedade, não é um carnê que você tem que pagar. Ontem foi um dia assim, né? Ontem foi o dia de pagar aluguel, você junta aqui, junta ali, ó, para pagar aluguel. É um compromisso e eu só aquieto o meu coração quando eu pago aluguel. Eu fui pagar, ainda deu problema no cartão. Oh, meu Deus! Falei, moça, não, mas a sua agência não é aqui. Falei, pelo amor de Deus, me libere isso daqui, eu tenho que pagar. Mostrei até o boleto, falei, preciso pagar, ó, porque meu coração só vai ficar tranquilo na hora que eu pagar isso aqui. É pobre, né? Pobre não gosta de ficar devendo. Então, quando você ouve esse tipo de coisa, você fala, mas como é que pode? Olha, eu gosto de ouvir o pastor Mário, porque lá ele diz que não é o que eu digo. É a Bíblia que não diz o contrário. Ó, eu pedi aqui, ó, aonde Jesus pediu o dízimo para a igreja. Aonde? Aonde está? Onde Pedro, Paulo, João, Barnabé, aonde eles pediram dízimo para a igreja? Não tem essa passagem. Eu não quero ficar rico enganando você. Eu não quero ter enganando você. Eu não quero que você seja escravo. Ajudar alguém, ajudar o ministério, não é carnê. Ah, nós fazemos um carnê para facilitar. Mentira! É para impor a você um compromisso. Cristianismo não é compromisso. Existe essa palavra na Bíblia, referindo-se, obviamente, a seguir Jesus ou a seguir Deus, é um compromisso. Isso é fé. Eu não tenho compromisso em seguir a Deus, eu sigo a Deus porque Deus me libertou. Não do futebol, que eu já não jogo mais, porque nessa idade aqui, né? Mas me libertou de coisas horríveis.
Eu peco ainda? Claro que peco. Óbvio que peco. Não sou perfeito, só Jesus foi perfeito. O irmão perguntou, né, porque ele ouviu alguém falando que Melquisedeque, falaram para ele que Melquisedeque era Cristo. Não, Melquisedeque foi um tipo de Cristo. Melquisedeque não foi Cristo, é um tipo. Melquisedeque prefigurava a vinda de Cristo, mas Melquisedeque não era perfeito, só Cristo foi perfeito. Então, tem um monte de gente aí que não sabe nada e sai pregando, sai mentindo. Quanta gente me pergunta isso, parente até. Olha, quando a pessoa morre, pode cremar? Eu digo, não há nada que te impeça de cremar. Você acha que eu vou dizer para a pessoa, pode, não pode? Não é assim que o cristianismo funciona. Deus Todo-Poderoso deu para você, para mim, para nós, a possibilidade da gente pensar e resolver. Eu quero isso, eu não quero isso, eu faço isso, eu não faço aquilo. Eu não posso dizer para você, faça isso, faça aquilo. Na maioria das vezes eu respondo, eu creio. Eu não digo eu acho, porque eu não acho nada, não perdi nada, graças a Deus. Eu creio que o cristão não deve ser incinerado depois de morto. Isso não é uma prática cristã. Mas eu posso. Olha, não é uma prática cristã. Eu não estou dizendo que pode, nem que não pode. Eu não posso determinar. Cristo foi cremado? Tem alguma passagem na Bíblia de algum cristão que, quando partiu, tenha sido cremado? Mas se eu for cremado, na ressurreição dos... Olha, não é cinzas que... Se não existir mais nada do morto, do nada, Deus fez Adão. Não vai refazer você que foi cremado. Agora, eu como cristão não quero ser cremado. Agora, se eu morrer queimado, o que eu posso fazer? Aí não tem jeito, né? Mas eu não quero ser cremado. Mas existem países, né? Nepal, por exemplo, né? É um país que crê que o corpo deve ser cremado. Na Índia, né? De uma maneira geral. Porque diz que quando crema, o espírito volta num outro corpo. Por que se crema? É isso que as pessoas precisam entender. Qual que é a função da cremação? Ao invés de enterrar lá, né? Queima o corpo, crema. Por que fazem isso? Por quê? Tudo tem um porquê. Pastor, eu não sei. Então, você quer ser cremado, você não sabe por que você quer ser... Porque você acha bonito ser cremado? Porque artista é cremado? Por quê? Olha, você me crema e jogue minhas cinzas no mar. Para que isso? Que essa bobagem? Porque aonde se crema é porque as pessoas entendem que aquele espírito vai voltar num outro corpo. Então aquele corpo tem que desaparecer. E a forma mais rápida de desaparecer o corpo é queimar. Né? 1 hora, menos até, fica tudo cinza. Roupa, caixão, tudo vira cinza. Agora, não é essa a crença cristã. Nós não vamos voltar num outro corpo. Nós vamos ressuscitar no mesmo corpo. Então perguntar para mim, um cristão, veja
Veja bem, ninguém, eu não estou zombando, não é isso. Não estou zombando de quem pergunta, de jeito nenhum. É que eu tenho esse jeito, meio italiano, eu sou, descendente, meio grosseiro às vezes de falar. Mas um cristão perguntar se pode ser cremado ou não, normalmente eu pergunto, você sabe por que você quer ser cremado? A pessoa não sabe isso que eu acabei de falar aqui. Que a base da cremação é a crença de que o espírito vai voltar num outro corpo. Então vamos aniquilar esse corpo. Existem coisas loucas aí pelo mundo. Por causa disso que Jesus falou, olha, permaneçam em mim. Olha o que ele fala aqui. É isso, por causa disso que eu quis ler isso com você. Quer ver? Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Eu não posso dizer para a pessoa, não crema, não. Eu não digo nada, eu digo, olha, não existe base bíblica nenhuma para que o cristão seja cremado. O mundo é doido. O mundo é louco. Depois que houve lá o pecado no Éden, por exemplo, existem algumas crenças religiosas na África do Sul. Não estou falando que toda a África do Sul, estou falando crenças lá, e curandeiros lá, orientam coisas loucas, como aqui também, Aqui não tem curandeiro aí que orienta o sujeito a fazer um depósito em nome da igreja e depois pegar o papelzinho do depósito e fazer chá? Tem, não tem? Você já me ouviu falar isso? Porque eu já ouvi o sujeito falando várias vezes. Olha, ele fez o chá e tomou o chá e vai contar para outro. Então esses curandeiros, alguns lá da África do Sul, eles dizem que as pessoas aqueles que vão procurá-los, com AIDS, olha só, HIV, eles precisam manter relação sexual com meninas virgens para que eles sejam curados da doença, da AIDS. Então o sujeito é aidético, vai procurar um daqueles curandeiros. Sabe o que o curandeiro diz para ele? Olha, você arruma aí umas meninas virgens e mantém relação com elas que você vai ser curado. Qual a cabeça do curandeiro? Que o sujeito vai passar a doença para aquelas meninas e ele vai ser curado. Quer dizer, além do cara não ser curado, ele ainda vai espalhar a doença. O mundo é louco, gente. A religiosidade, se não for centrada na verdade, ela é loucura. A maioria das... Eu falo aqui. E quem que pode se levantar e dizer que eu estou mentindo? Ninguém. A não ser que o cara seja leviano, só para criar confusão, bate-boca. Mas a maioria das denominações não seguem a Bíblia. Seguem a cabeça louca do dono da denominação. Do dono, porque essas denominações, eu já falei isso aqui, não vou ficar repetindo também, essas denominações têm dono. E eles morrem e fica para o filho, para o genro, para a nora, para a filha. Pode escrever aí. É religiosidade, por causa disso que Jesus falou aqui. Jesus pegou os judeus, porque Jesus não veio para nós, ele veio para os judeus. Por causa disso que você sempre vê Jesus falando com os judeus aqui, porque ele era judeu. Tem um irmão que fica bravo quando eu falo isso. Jesus nasceu na crença judaica, do judaísmo. O judaísmo é a religião de Deus da época, de quem cria em Deus. E quem cria em Deus eram só os judeus.
Diz que diz judaísmo. Jesus nasceu ali, cresceu ali. Como ele era o Messias, ele era aquele anunciado no judaísmo. Só que as pessoas não creram. E ele disse o quê? Disse, pois, Jesus aos judeus. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Que haviam crido nele. Judeus que creram em Jesus e começaram a pensar, pô, esse sujeito aí é o Messias. Começaram a abandonar as práticas do judaísmo, que eram práticas legais, eram práticas de lei, e passaram a seguir a fé. Entendeu? Não tem problema. Se vós permanecerdes na minha palavra, olha eles se colocando na posição do próprio Deus, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. Qual que é a palavra de Deus? É a palavra de Cristo. E a verdade vos libertará. Olha, o que Jesus estava fazendo com eles, isso que a gente faz aqui todas as manhãs. Desculpa, está passando 2 minutinhos ali, me perdoa, já vou encerrar. Jesus estava trazendo para aqueles homens, mulheres, crianças, idosos, informações do que era a verdade. Eles às vezes entendiam e às vezes não. Aqui, por exemplo, eles não entenderam. Eles disseram, olha, nós somos descendência de Abraão, que história é essa? A gente nunca foi escravo de ninguém, não. Como é que você está dizendo que vocês vão ser livres? Aí Jesus explicou, olha, todo aquele que comete pecado, não é escravo um do outro, é escravo do pecado. E o Filho é que liberta vocês desse pecado. E quando vocês são libertos pelo Filho, verdadeiramente vocês são livres. Não adianta dizer que você é filho de Abraão, que você nunca foi escravo. Você foi sempre escravo. Agora quem liberta vocês é o Filho, e eu sou o Filho. É isso que ele está dizendo. É isso que a gente faz aqui, ou luta para fazer todos os dias. Pergunte, não tenha receio de perguntar. Quando eu provoco você e digo assim, ache na Bíblia isso, estou provocando você. Estou provocando você a buscar a verdade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos... Não deixe de acompanhar o culto amanhã, nós vamos falar coisas assim muito boas para você ouvir, que as pessoas ficam lá, palavra rema, logos, não sei o quê. Não, amanhã eu vou esclarecer isso tudo para você. Tudo vai ser assim. Em nome de Jesus, só fale coisas boas, viu? Você não pode falar, menino, levanta aí, deixa de ser mole, vai fazer alguma... Você não pode chamar de mole, porque você já está profetizando. Vai contar a história amanhã, eu falo isso para vocês, tá bom? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós agradecemos, glorificamos, exaltamos o Senhor na santa, na maravilhosa beleza e majestade que o Senhor tem. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo, te agradecemos pelas bênçãos, por todos aqueles que têm nos abençoado de uma forma ou de outra. Te agradecemos, óbvio, Senhor, pelas dificuldades também. Elas nos vão polindo para sermos melhores pessoas. Continua conosco e, se for da tua santa, maravilhosa, boa, perfeita e agradável vontade, nos traga aqui de volta amanhã para exaltar e glorificar o Senhor. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.